Doors é um jogo de terror bem interessante. O jogo se baseia em usar a audição para evitar monstros, como o jogo Five Nights at Freddy's 4, ou FNAF. Nesse vídeo, eu espero trazer o porquê eu gosto da premissa desse jogo, suas estratégias e o uso musical. Então, vamos agendar uma reserva nesse jogo com monstros diversos, muitos quadros e muitas portas. Bem, começando pelo lobby. Aqui temos vários elevadores, que sinceramente eu gosto, já que basicamente cada um deles tem sua quantidade de jogadores permitidos, sendo de 1 até 4. Mas, nos servidores privados, todos eles permitem até 12 jogadores. Aqui, podemos comprar algumas coisas nas lojas, como maçanetas, que representam dinheiro nesse jogo, boosts para suas maçanetas, que basicamente deixam de pegar o dobro das maçanetas nas partidas, revives e alguns itens para o seu avatar. Tem um botão para as conquistas do jogo, que na minha opinião são bem legalzinhos de pegar. Temos também alguns monstros que vão ser introduzidos depois aqui, como alguns olhos do Seek, um boneco de pelos do Screech, o Timothy e um chamado Window, de acordo com a Wiki. Eu nunca vi ele fora do lobby, mas eu também esqueci da existência desse monstro. No lobby, é tocada uma música bem calma, que sinceramente eu sou um grande fã. Pensa comigo, a gente tá no lobby, não tem nada para se preocupar aqui. Então, é um ambiente calmo, e a música reflete isso muito bem. Certo, agora vamos realmente adentrar no jogo. Entramos em algum elevador e descemos. No elevador, temos uma oportunidade para nos preparar, comprando itens que vão nos ajudar mais pra frente. O elevador tem a mesma lógica musical que o lobby, tendo uma música mais bobinha, até ele abrir e essa música só sumir e nos deixar no silêncio total. Isso dá um choque na primeira vez que acontece. Você sai de uma música bobinha pra pouquíssimo som de ambiente e barulhos vindo de lugar nenhum. Bem, o jogo se resume a ir de sala em sala, evitando monstros que de certa forma trabalham juntos para te matar. Se é de propósito ou não, a gente não sabe, mas provavelmente não. Bem, nas salas 50, 100, antes da 50 e antes da 100, vão vir chefões, ou bosses, como vocês quiserem chamar, que vão ser mais falados depois. Em algumas dessas salas, podemos achar itens como gazuas, crucifixos, baterias para lanterna caso alguém tenha uma, velas, entre outros. Em algumas salas, também temos alguns quartos sem número, que podem ter gavetas, armários ou baús, que podem ter ouro, ou coisas para ajudar os jogadores. E também tem um segredo, um pouco depois da parte 50, nessa sala bagunçada, mas quem liga? Tem portas com quadros que ativam uma sala secreta! Bem, durante sua ida pelas salas, você pode se encontrar com vários monstros que tentam impedir seu progresso. Cada um deles tem um nome que te dá uma dica do que fazer. Por exemplo, o Rush. Ele é um monstro que pode aparecer a partir da porta 2. Nunca aconteceu comigo, mas, pelo que eu vi na Wiki, pode acontecer. Para evitar ele, você tem que se esconder embaixo de uma cama, dentro de um armário ou, muito raramente, dentro dos quartos sem número. Outro é o Screech, um monstro que parece uma aranha meio humana. Sinceramente é mais perturbador agora que eu realmente parei para pensar nisso. Bem, ele aparece nessas salas escuras. É um pouco raro dele aparecer caso você tenha uma lanterna, vela ou isqueiro. Mas, caso ele apareça, você só tem que olhar para ele e ele vai embora. E, por último, temos o Timothy, que é uma aranha inofensiva que com certeza não vai te dar um jumpscare quando você estiver calmamente abrindo uma gaveta e essa coisa pula na sua tela sem aviso prévio. Nada assustador, né? Bem, tem mais alguns outros, mas esses são os mais comuns. E não vou falar de todos aqui, senão esse vídeo vai ficar muito longo. Como eu disse, antes da sala 50, que eu não consegui achar na Wiki exatamente quando começa, alguns olhos começam a aparecer, sinalizando que Seek, um dos chefões desse jogo, tá por perto. Você vai saber quando ele chegar, quando você vai abrir uma porta e dar de cara com esse corredor. Uma vez que você chegar num ponto específico dele, o Seek começa a correr atrás de você, com uma música muito foda.
Você tem que ir desviando de obstáculos e passando por portas rapidamente para não ser pego pelo Seek. Isso se repete de novo antes da sala 100, mas sem a parte de desviar dos obstáculos, então não é muito importante. Bem, quando você chega na porta 50, que é uma biblioteca por sinal, mais um chefão é introduzido, Figure. Ele é um Demogorgon ou um primo próximo. Ele é cego, mas tem uma boa audição, diferente de alguns monstros verdes por aí, podendo escutar desde passos até as batidas do seu coração. Aqui, você tem que abrir alguns livros que tem os desenhos e números. E, no meio da sala, tem uma ordem para o código do cadeado no fim dela. E, basicamente, cada desenho equivale a um número, e você precisa ir pegando os livros corretos para descobrir o código completo do cadeado, caso o Figure te ouça. Tem alguns armários espalhados por aí, que você pode fazer um minigame para se esconder do Figure. E meu Deus do céu, esses minigames são muito tensos. Você sente que vai errar a cada clique. E, por fim, a sala 100. Quando você chega, o Figure aparece mais uma vez por uma revanche. Mas agora o espaço é menor, e você tem que coletar uns botões para fazer um minigame pequeno para fazer o elevador funcionar. E poder sair desse andar. E ir pro próximo. Seria assim, se esse Demogorgon do Canadá não fosse gordo e caísse em cima do elevador fazendo ele cair. Valeu, Figure, todos chamamos. Em Doors, temos vários e vários itens. Alguns ajudam com visão, outros ajudam com sobrevivência e outros com progressão. Um exemplo bom é o isqueiro, ou a lanterna, que são itens que permitem você a navegar no escuro com mais facilidade, podendo ver alguma coisa a um palmo na sua frente, e diminuindo a chance de spawn do Screech. A diferença entre os dois é que o isqueiro você precisa trocar ele, caso você ache um novo com mais combustível. E a lanterna, você apenas precisa achar baterias que agora, depois da atualização do Hotel Plus, estão bem mais fáceis de achar. Tem os itens de sobrevivência, como o crucifixo, que despawna a entidade que você usa, exceto os chefões que eventualmente saem das correntes criadas pelo crucifixo, ou as entidades do The Runes, que eu vou elaborar mais daqui a pouco, que simplesmente ignoram o item. Sinceramente, é um item bem útil para quando você é pego desprevenido pelo Rush, Ambush, ou quando você não consegue achar o Screech. E os itens de progressão, que são as chaves em sua maioria. Basicamente, algumas salas podem ter a porta para a próxima sala trancada, e a chave pode estar escondida em algum lugar, só que tem vezes que elas podem estar bem na sua frente. Bem, lembram do tal segredo na sala bagunçada que eu citei antes no vídeo? E também tem um segredo um pouco depois da parte 50 nessa sala bagunçada, mas quem liga? Sim, pequeno time, eu tava me referindo às The Rooms, que é uma série de salas simples, num lugar bem quieto. É basicamente uma fusão de Doors com The Backrooms. Nelas, você tem acesso a uma lanterna que você precisa chacoalhar para deixar ela carregada, tipo a de Tattletale, e um scanner no final da sala A1000. Só quero dizer agora que eu não consegui passar das The Rooms para esse vídeo. Continuando. Nas The Rooms, tem 3 entidades hostis e comuns. Todos eles têm o nome de alguma sala, sendo A60, A90 e A120. E isso é uma dica e um aviso ao mesmo tempo. Eles podem aparecer em qualquer sala, mas a partir da sala do nome deles, eles começam a vir mais frequentemente. Bem, vou só dar o contexto pro A60 e 90, porque foram os que eu lembro de ver. Começando pelo A60. Ele é um outro primo do Rush, que toma muito Red Bull. Ele é super rápido, mas dá pra evitar do mesmo esquema. E o A90 é um cara meio paciente. Se ele aparecer na sua tela, boa sorte, amigo. Porque você vai ficar parado o mais rápido possível se não quiser morrer. Eles também adicionaram um modo de 1º de abril chamado Super Hard Mode, que, como o nome já indica, é um modo muito mais difícil. Eu não tive paciência para passar desse por causa da dificuldade, então não vou falar dele aqui, por isso e também porque não é muito importante pro vídeo. Certo. Acho que eu tenho que falar que não só existem entidades hostis nesse mundo, mas sim existem as pacifistas. Uma delas é essa chamada Guiding Light, que, como o nome indica, te guia por aí, colocando brilhos azuis no meio do escuro, onde tem coisas que você pode estar procurando, como uma chave, por exemplo, nas portas verdadeiras nas perseguições do Seek,
e colocando um sonzinho perto de livros na sala 50 e dos botões da sala 100. Essa entidade também te dá dicas de como não morrer para os outros moços nas futuras runs. Ele também aparece nas The Runs em formatos da Curious Light, que é um pouco mais inútil nas dicas, mas ele ainda tenta, vai. Tem também alguns bugs no jogo, mas eu acho que tá de boa, já que o jogo ainda não tá terminado e tudo mais. Tipo, uma vez que eu fui fazer uma gracinha com o Seek e acabei bugando o jogo e fiquei preso. E também alguns bugs na inteligência artificial do Figure, presumo que seja por causa do corpo longo dele. Também tem uma parte que começa a partir da parte 90 e termina na 99, chamada Estufa. É uma parte sem luzes e com um monstro que funciona como uma armadilha de urso. Rush, Hyde e alguns outros também voltam. Eu sinceramente não gosto dessa parte, já que uma das mecânicas fundamentais do Rush é que ele faz as luzes piscar antes dele chegar. E, como aqui não tem nenhuma luz, e ainda tem chuva que obstrui o barulho dele, você é quase forçado a entrar numa sala e correr para perto de um armário o mais rápido possível. E isso é bem chato. Bem, acho que é tudo. Doors em geral não é perfeito. É bem repetitivo até. Mas, perto de vários jogos que eu vi por aí, meu Deus, ele é um decente pra dizer o mínimo. Então, tomara que o que quer que os criadores estejam fazendo, tomara que eles continuem. Ok, eu acho que é isso. Obrigado a Maria, Fefe, João e William por me ajudarem com esse vídeo. É só isso mesmo. Tchau, tchau.